Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai discutir sobre tabelas, né? Tabelas e quadros, tá? Então qual que é a diferença e como que a gente trabalha essa formatação dessas tabelas. Aqui nas normas, né, se a gente acessar o item 4.7 tabelas, a gente vai perceber que as tabelas elas não têm as bordas verticais, somente as bordas horizontais, tá pessoal? E não possui também borda horizontal entre os dados, somente no cabeçalho. As tabelas elas são utilizadas para dados numéricos, tá? Já os quadros, lá no item 4.8, os quadros eles têm todas as bordas. Aqui tem um exemplo, né? Quadro é utilizado quando eu tenho informações textuais, tá pessoal? E não informações numéricas como as tabelas. Nesse exemplo nosso, a gente trabalhou com tabela, né? Porque eu tenho os dados numéricos. Então, nós vamos verificar como que a gente trabalha essa formatação dessas tabelas, tá? Então, lá no nosso documento, lá no item 3.1, a gente tem a primeira tabela, tá pessoal? Que é com relação à altura. Então, essa tabela ela foi copiada e colada do Excel, né, e está dessa forma aqui. Primeiro, um detalhe que vocês conseguem perceber. Né? Vocês percebem que os dados estão um pouco bagunçados nessa tabela. Uma coisa importante, pessoal, que a gente precisa fazer para que a tabela ela fique corretamente, né, alinhada corretamente, garantir que eu não tenha espaço de recuo, tabulação, espaçamento antes, espaçamento depois, tá? Para não acontecer isso aqui. Por que aconteceu isso aqui? Porque lá no começo, quando a gente começou a formatar o documento, eu apliquei o estilo parágrafo no documento inteiro. E o parágrafo tem um recuo de primeira linha. Se eu aplicar o estilo normal na minha tabela, olha a diferença aqui agora, né? Então a gente removeu os espaçamentos que tinha, as tabulações. Mas com a tabela selecionada, eu vou vir aqui em parágrafo, tá? E vou remover aqui o espaçamento entre linhas também. Então a ideia é que fique sem nenhum tipo de recuo e sem nenhum espaçamento nos dados. A tabela vai ficar dessa forma aqui, olha só, não tem espaçamento mais nos dados, tá? E aí a gente vai começar a trabalhar com a tabela, tá? Depois de remover os espaçamentos. Então, quando eu seleciono uma tabela, eu tenho duas abas aqui, né? Eu tenho a aba Design da tabela e tenho a aba Layout, pessoal. Aqui na aba Layout, tá lá no canto esquerdo, a gente tem a opção de exibir linhas de grade. A gente vai ativar essa opção por quê? Porque se eu vim aqui em Design da tabela, né? Eu vim aqui em bordas e colocar sem borda, que é o que a gente vai fazer, essa linha de grade, ó, ele exibe os limites das células para mim poder trabalhar com a tabela sem borda, porque se eu não ativar, olha só como é que ela vai ficar. Então fica difícil para a gente trabalhar, tá? Essas linhas de grade elas não saem na impressão ou na exportação em PDF, é apenas para a gente se localizar aqui quando a tabela não tem borda. E aí o que a gente precisa fazer na tabela, pessoal? Primeiro é trabalhar com alinhamento, né? Então se eu vim aqui em Layout, tá? Aqui na aba Layout, ó, a gente tem alinhamento do texto. Eu vou colocar centralizado, né? Para todos os dados ficarem centralizados. Eu vou diminuir um pouco a tabela, então eu vou pegar aqui e fazer dessa forma, tá? Lá nas normas, vocês vão observar que a opção aqui de margens da célula, ela tem que estar com 0,15 centímetros, tá? Superior, inferior, esquerda e direita, que é justamente o espaço entre a borda da célula e o conteúdo, né? Se eu deixar esses valores tudo com zero, olha o que vai acontecer. Os dados vão ficar, né, tudo muito perto um do outro, então dificulta a leitura, tá, pessoal? Então, deixa eu voltar aqui o zoom. Então, a primeira coisa que a gente fez foi remover o espaçamento do texto, tá, pessoal? Depois trabalhar com o alinhamento dos dados na célula. E agora a gente vai trabalhar com as bordas. Então, é mais fácil eu remover todas as bordas, tá? Eu vim aqui em borda e colocar sem borda, remover todas. E colocar só as que eu preciso do que eu ficar removendo as que eu não preciso. Então, com a tabela selecionada, né, eu coloco aqui sem borda. E aí a borda mais fina, né? Onde que vai a borda mais fina? Aqui na divisão do cabeçalho e na última linha da tabela, né, de dados. Então eu vou clicar aqui em um ponto, né? Ele vai me dar uma caneta para mim desenhar, porque eu vou clicar aqui em cima da linha e arrastar. Opa, estou no lugar errado, né? Eu vou clicar em cima da linha e arrastar para ele desenhar essa borda, tá? Então tanto aqui quanto aqui embaixo a gente coloca a borda mais fina. E um ponto e meio, tá, pessoal? A borda aqui de um ponto e meio, a gente vai colocar em cima no cabeçalho, tá? Embaixo do cabeçalho. Opa. Dessa forma aqui.
Agora eu vou vir em Layout, tá? Remover as linhas de grade, tirar a seleção para vocês verificarem como que essa tabela vai ficar. Eu acabei colocando a borda grossa aqui, né? Então deixa eu remover ela aqui, ó. Layout, design tabela, bordas, sem borda. Deixa eu só corrigir a borda que eu coloquei errado, tá, pessoal? Então, um e-mail, deixa eu... E aqui um ponto, acabei colocando... Opa. Pronto. Então a tabela agora, né, se a gente observar, ela tem a formatação correta, tá, pessoal? Então as tabelas elas não são complicadas para se trabalhar, né? Um dos maiores problemas que a gente tem é com relação ao espaçamento. Se eu vim aqui em parágrafo, por exemplo, colocar um recuo especial de primeira linha, olha o que vai acontecer com meus dados, né? Então os dados não ficam alinhados corretamente, tá? Mesma coisa que se eu acessar aqui o parágrafo, colocar um espaçamento duplo, tá? Então, o que vai acontecer? Ele vai ficar com um espaçamento muito grande. Então, a gente tem que cuidar com relação a isso, tá, pessoal? E uma coisa que eu não expliquei é que se vocês precisarem inserir uma tabela, como que vocês fazem, né? Aqui em inserir tabela, a gente tem a opção para inserir a tabela, tá, pessoal? Então, eu posso clicar em inserir tabela e informar manualmente número de linha e número de coluna, tá? E para mesclar as células, né, como foi feito em algumas células aqui, é só eu selecionar as células, botão direito, mesclar células, tá? Então, dessa forma a gente vai criando a tabela que é de acordo com o que a gente precisa. Aqui em botão direito também tem a opção para inserir linhas, inserir colunas, tá? Então, você vai manipulando essas linhas e colunas da forma mais adequada. Uma opção útil, pessoal, aqui em layout da tabela é a distribuição de colunas. Então, por exemplo, se eu quero que essas colunas, né, eu vou até mudar uma aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui. Então, se elas estão dessa forma, né, elas estão desalinhadas, eu consigo selecionar elas e pedir para distribuir colunas. Então, ele vai distribuir já o espaçamento dessas colunas uniforme, tá? Também consigo distribuir as linhas de forma uniforme. Eu também consigo ajustar a tabela automaticamente ao tamanho da janela. Então, se eu diminuir essa tabela, por exemplo, dessa forma, eu consigo ajustar, né, o tamanho da página aqui. Então, essas são opções muito úteis que a gente geralmente utiliza para trabalhar com tabela. E um detalhe que falta nessa tabela é o título dela, tá, pessoal? Como é que a gente faz para inserir o título, né? Então, ó, dados de altura da forrageira. O título, a gente vai clicar nessa cruzeta aqui, tá? Para selecionar a tabela com o botão direito. E tem a opção de inserir legenda. Ele já coloca aqui o rótulo de tabela. Eu vou colocar o travessão, né? Ctrl- no teclado numérico. Já tem a posição aqui acima do item selecionado, então ele vai inserir aqui em cima. A formatação é a mesma do título da ilustração. Então eu já criei um estilo com essa formatação, e eu apenas aplico aqui na tabela, tá, pessoal? Então essa formatação vocês devem fazer nas demais tabelas, tá? Remover o espaçamento, trabalhar com essa formatação. A ideia é a mesma dessa primeira tabela que eu mostrei, tá?